Se tratando de estrutura de repetição, então no vídeo anterior nós vimos como funciona o while, né? Então nós vimos que o while ele tem uma variável de controle, um teste lógico e daí um incremento, né, da variável de controle para evitar que ele entre em um looping. Vou colocar em comentário esse código e vamos deixar ele disponível aí para a gente poder fazer uma comparação. E nesse vídeo então nós vamos ver como que funciona o for, né? Então o for é o outro lado da repetição, só que ele tem essa estrutura. Aqui dentro dele eu posso declarar a variável de controle. Ó. Então int i, vamos chamar de i, igual a 0. Então o que eu fiz aqui? Ó? Isso aqui é a minha variável de controle, né? Eu declarei a minha variável de controle e inicializei ela em 0. Então isso aqui é similar a essa linha 25. Ó, eu declarei a minha variável de controle e inicializei ela. Daí agora aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que meu i, que é a minha variável de controle, for menor que 10. Isso aqui, ó, essa declaração é o meu teste lógico, né? Similar a esse teste lógico que foi feito aqui no while. E agora na sequência eu vou fazer o incremento da minha variável, né? Esse i++ é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo i, recebe i mais 1, né? Eu estou incrementando de 1 em 1 o valor dessa variável, né? E daí aqui então eu posso simplesmente colocar a mensagem, né, que eu quero colocar. Então aqui system, como o valor da minha variável número não existe, o que existe é a minha variável i. Aqui eu vou colocar então a minha variável i, né? E no final aqui vamos colocar aqui então o fim da execução do programa, só para vocês verem que depois que ele entra, olha só, depois que ele entra, né, no laço, ele executa todo o laço, sai, ele continua executando a linha seguinte. Quando eu seleciono aqui, ó, tá vendo? Esses dois bloquinhos de amarelo, ó, é um abre-chaves e um fecha-chaves. Isso aqui é um delimitador do bloco que vai ser executado de forma repetitiva enquanto esses critérios aqui do laço da repetição forem atendidos, né? Então, o que acontece aqui? Ó? Na primeira vez o i vale 0. Ele vai comparar i é menor do que 10, é verdadeiro, i é menor do que 10. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir essa linha e na sequência ele vai incrementar. I vai passar a valer 1. Aí vai fazer o teste de novo. 1 é menor do que 10, ó, continua verdadeiro. Então ele imprime essa linha e na sequência incrementa essa variável. E assim ele vai repetindo até que ele vai chegar lá, por exemplo, aqui no 9. Ele vai verificar 9 é menor do que 10, verdadeiro. Então ele vai imprimir o número 9 e vai incrementar essa variável i. Então ela passa a valer 10. Aí ele vai fazer a pergunta: 10 é menor do que 10? Opa, é falso. Então, sai dessa linha e vai para o fim do programa. Então, vamos fazer um teste. Olha só. Imprimiu, então, deixa eu só... Ó, imprimiu o 0, 1, 2, 3, até o 9. E depois foi para o fim do programa. Quando utilizar o while e quando utilizar o for? Dizemos que quando a gente já sabe o número de execuções que vai ser realizado, é ideal usar o for, né? Nós vamos ver mais à frente a ideia de arrays. Arrays também utiliza o for, embora dê para trabalhar com o while, né? Sem problema nenhum. Depende bastante da lógica de quem está implementando, né? Mas é importante entender esse conceito. Então, aqui dentro nós temos os 3 elementos que fazem parte de uma estrutura de repetição, que é a inicialização da variável de controle, né? Então, olha só como o while faz. O teste lógico, né? O teste lógico. Então, o while ele faz aqui no início da linha. E o incremento da variável de controle. Então, olha como o for faz. O for faz tudo na mesma linha. Aí o while, o incremento da variável de controle do while é a última declaração dentro do bloco, né? Veja que ele abre aqui, ó. Né? Se eu tirar o comentário aqui, vocês conseguem ver exatamente
o limite do bloco do while, né? Então se eu colocar o cursor, olha só, todas essas linhas que estão entre os dois pontinhos amarelos são declarações que vão ser repetidas, né?